E aí, galera? Beleza? Espero que sim. Bom, falar aqui, tentar ser muito breve, falar do jogo entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Já de largada, falar que o jogo foi ruim, bem ruim por sinal. E eu esperava muito mais desse jogo. E foi um jogo muito ruim mesmo. E olha que o Palmeiras tem um time, um elenco muito bom e o Flamengo nem se fala. E foi um jogo ruim. Primeiro tempo, nada demais. Foi um jogo muito físico, de muita marcação, um jogo truncado demais. E zero criatividade do Palmeiras e zero criatividade do Flamengo. E que o Flamengo entrou no jogo dando a bola pro Palmeiras, vai, joga aí. E o Palmeiras também não fez questão de jogar. Pela escalação que o Palmeiras fez, que o Abel fez com o Palmeiras, parecia que ele queria mais. A intenção dele era só anular o jogo do Flamengo. Mas acabou que o primeiro tempo foi horrível, assim, muito ruim. Não tem muita coisa o que falar, a não ser o pênalti marcado, que honestamente eu não marcaria, mas o juiz no campo marcou, ele entendeu que foi pênalti, e o VAR chamou ele, só que a imagem é inconclusiva. Honestamente não dá para dizer, eu não consigo dizer que foi dentro da área, o toque de mão, mas também não consigo dizer que foi fora, não tenho convicção. E pela regra, se você marcou, se o juiz marcou no campo, e a imagem é conclusiva, permanece a, a marcação de campo, que foi a do árbitro, que foi de marca pênalti. E nisso ele acertou e permaneceu a decisão do campo, porque não, a imagem não era conclusiva, pênalti para o Palmeiras. E o Piquerez bateu, achei que ele bateu fraco, assim, acho que ele tentou bater colocado, né? Porém, o Rossi pegou, no rebote, sim, o Estevão tentou chegar, mas o Rossi foi bem também. E com isso, se faz aquele gol ali de pênalti, a atmosfera do jogo seria outra, o jogo dentro de campo seria até diferente. E o segundo tempo já foi um jogo um pouquinho menos pior, digamos assim, porque o Abel fez uma troca, tirou o lateral, o Mike, e colocou o Maurício. Então ele abre um pouco o jogo, só que ele dá espaços para o Flamengo com tudo isso, né? Ele abre mão um pouco de marcar, preencher os espaços atrás, na primeira e na segunda linha, para poder jogar. Ele quis jogar, quis ir para o jogo, a impressão que dava que ele queria vencer, mas acabou tendo um pênalti ali para o Flamengo que mudou tudo, que foi uma bela jogada do Flamengo, perdão, porém o Arrascaeta faz uma boa jogada e o Murilo acaba fazendo um pênalti. Que eu também não marcaria o pênalti, mas o Murilo deu mole por causa do braço dele, né? No peito, entre o peito e a barriga do Arrascaeta. Eu não marcaria aquele pênalti, mas também não acho nenhum absurdo marcar, tanto para um quanto para outro, tá? Seja, não acho absurdo marcar o pênalti, mas também não acho absurdo não dar o pênalti. Eu, particularmente, eu não daria, porque eu não tenho total, assim, certeza do impacto, mas tudo bem marcar o pênalti. Assim como se não tivessem dado o pênalti, não seria nenhum absurdo. O Arrascaeta, ao contrário do Piquerez, foi mais feliz na cobrança de pênalti e marcou para o Flamengo. Isso automaticamente muda um pouco mais o ímpeto do Palmeiras. O Palmeiras vai para cima do Flamengo, porque o senso de urgência, né, de empatar e querer ganhar o jogo, isso automaticamente dá mais espaço para o Flamengo. O Flamengo faz o segundo gol assim, gerando mais, o Palmeiras gerou mais espaço, o Flamengo preencheu os espaços onde estava tendo, e numa boa jogada do menino que entrou, do Alacian, juntamente com o Pedro que entrou, e gerou o gol ali do, do Ayrton Lucas, que também entrou no segundo tempo, e aí, já quase no final do jogo, meio que sacramentou a vitória do Flamengo. Mas, no todo, assim, o jogo, vou repetir de novo, o jogo foi muito ruim, assim, muito abaixo do esperado.
das duas melhores equipes do país e, e entregarem um jogo tão ruim assim. No mais é isso, não tem muito o que falar, o jogo foi ruim demais, gente. Foi um jogo assim muito decepcionante. Na verdade, todos os últimos jogos entre Flamengo e Palmeiras têm sido muito ruins. Têm sido muito ruins, assim, de ver tecnicamente falando. Assim. É uma disputa, um jogo muito trucado, um jogo de muita força, força física. Então, tecnicamente falando, de entretenimento, foi assim, horrível, assim. Eu tô falando especificamente do Palmeiras e do Flamengo, mas eu vi algumas partes do jogo do Santos e Vitória, que também foi horrível, assim, de se ver. Mas no mais, foi uma vitória super importante pro Flamengo, dá um ânimo a mais pro time. Pro Palmeiras foi ruim a derrota, ainda mais sendo para quem foi, para um time que tá na tabela de cima brigando pela liderança e pelo título, é o postulante a título, assim, direto. A próxima rodada, o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, que está muito bem, está 9 jogos invicto. E além de estar 9 jogos invictos, está jogando bem. O time em si do Cruzeiro tem jogado bem. Então o Palmeiras vai ter um desafio muito grande também pela frente, que é antes da paralisação para o Mundial de Clubes. Mas enfim, no mais, parabéns ao Flamengo. Segue aí um sinal de atenção, sinal amarelo de atenção pro Palmeiras. Vamos ver o que o Abel vai fazer pro próximo jogo. Ainda tem um jogo de Libertadores para eles ainda nesse meio de semana. E vamos ver o que vai acontecer. No mais, se você chegou até aqui, se inscreva no canal se você está conferindo pelo YouTube. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram e não segue, clica aí, segue, deixa o like, vai me ajudar bastante, beleza? Tamo junto, valeu!